A raiva, a quarta fase é o estágio de resolução. Este é o período para se acalmar, refletir sobre o que acaba de acontecer e tentar reparar os danos emocionais que podem ter sido infligidos contra um relacionamento como resultado da raiva mal administrada. Essa é a fase de resolução efetiva do conflito, na qual o resultado da raiva é usado construtivamente para identificar problemas e apontar lições. Quando o conflito é realmente resolvido, futuras visitas à mesma discussão tornam-se desnecessárias. As distinções entre expressões de raiva apropriadas versus não apropriadas, e entre conflitos construtivos versus destrutivos, e o que isto significa para as agradadoras compulsivas, são o tema deste vídeo e dos seguintes. Por enquanto, tomar consciência de que a raiva é uma questão de gradação, e não um fenômeno do tipo liga-desliga, é o primeiro passo importante para o desenvolvimento do controle. E compreender como a raiva se desdobra em fases é igualmente vital para conquistar o controle dela. Quando você conceitualizar a raiva em termos de fases e de um gradiente de intensidade, sua sensação de que ela pode ser administrada se fortalecerá. Por não ter uma maneira de dividir esse sentimento em fases distintas e em graus de excitação, você permanece vulnerável a sentir-se inundada, dominada e descontrolada pela experiência da raiva. Asterisco. A raiva é sempre ruim? A resposta curta é não. Este sentimento serve a um propósito real e importante. A raiva é um componente natural e importantíssimo do aparato emocional, embutido em suas capacidades inatas de ser humano. O cérebro e o corpo foram projetados com a capacidade de sentir raiva como uma função protetora. Assim, a raiva é a reação emocional que indica que algo está errado e que você pode ser ferida. Em um sentido primitivo, a raiva desempenha um papel importante na sobrevivência. Se você fosse incapaz de senti-la, seria psicologicamente incapaz e estaria sempre vulnerável a predadores sociais ou outros tipos que poderiam tirar vantagem de sua passividade ou agradabilidade. Se seus direitos ou limites forem violados, se você for submetida a abusos, a exploração ou a outros maus tratos, sentir raiva é a resposta apropriada. Contudo, como a maioria das agradadoras compulsivas, você provavelmente se sente culpada quando está nervosa, especialmente em relação àqueles mais íntimos. Porém, o sentimento de culpa implica em alguma questão de responsabilidade. Como não há um certo ou errado, ou bom ou mal, em relação a simplesmente sentir raiva, sua culpa não é muito bem dirigida. Como ser humano, você não é considerada moralmente responsável por ter emoções. Na verdade, sua responsabilidade moral reside em como você trata os outros, em como escolhe manifestar seus sentimentos. Além disso, ao reagir com culpa quando está com raiva, você apenas aumenta o problema acrescentando mais uma emoção negativa à mistura de sentimentos contra a qual já está lutando. Psicologicamente, culpa e depressão são reflexos da raiva dirigida para dentro, contra si própria. Portanto, quando você reage à própria raiva com culpa e ou depressão, aumenta o problema, porque agora está com raiva de sentir raiva. Este exercício emocional é um enorme desperdício de tempo. Aceitar a raiva como uma emoção humana normal, ao invés de resistir a ela ou desviar dela concentrando-se na culpa, na depressão, ou em outros sentimentos bloqueadores, é um passo importante na direção da administração saudável desse sentimento. O valor e o impacto da raiva dependem de quando, como e por que você a expressa.